Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma vez mais estamos aqui reunidos em torno do nosso momento de estudos, né? Uma vez mais buscando através desse espaço e dessa forma, não perdermos o contato e aprender junto a respeito de mais um tema que nos aguça a curiosidade de como a doutrina espírita ou as casas espíritas se posicionam diante da cura, né? Semana passada nós falamos a respeito dos milagres de Jesus e vimos a forma como procedia, a forma como Jesus se postava diante de cada pessoa, de cada irmão adoecido e suas dores. E o Espiritismo tem uma visão sobre isso, né? Principalmente quando nós buscamos as casas espíritas. E, principalmente, a gente só busca a religião, só busca o amparo quando a coisa aperta muito. Invariavelmente, quando isso está relacionado à saúde, e também quando está relacionado, muitas vezes, aos sentimentos de afetividade, sejam matrimoniais, sejam de família, e até nas dificuldades financeiras. A gente busca a religião, busca a religiosidade, quando, na realidade, o natural seria que nós tivéssemos essa busca independente dessas situações, nos momentos bons e nos momentos ruins. E, principalmente, a doutrina espírita, ou a casa espírita, às vezes ela é procurada, ela é buscada, principalmente com relação à nossa saúde, quando não há mais nenhum recurso lá na ciência, quando a ciência não encontra, faz os exames, não encontra, faz todas as baterias e não acha nada, nós buscamos nas casas espíritas as respostas às nossas dores, as respostas às nossas doenças, para que a gente possa entender, né, o resultado disso. E aí, a gente tem visto, muitas vezes, casas espíritas que estão se especializando, né, em reuniões de cura, em reuniões de cirurgias espirituais. E nós sabemos, como vimos na aula passada, que Jesus não curou a todos, até porque há uma situação em conteste, que é o merecimento. E, às vezes, quando buscamos as casas espíritas, então eu vou lá no Maria de Magdala, um determinado problema, e esse problema não se resolve. Eu vou buscar essa cura na casa espírita, seja a cura da alma, seja a cura financeira, seja a cura familiar. Isso não acontece. E aí nós transferimos para a casa espírita, ou para a doutrina espírita, o resultado do nosso fracasso. E não é bem assim. Existe uma série de condições e situações para que estas coisas aconteçam, né? Então, eu coloquei aqui, a casa espírita cura? É uma pergunta que nós vamos descobrir no decorrer do nosso bate-papo, para sabermos exatamente como funciona e de que forma funciona, né? Se vocês tiverem perguntas, ou formulem a pergunta de microfone, ou através do texto aí com o Rafael, ou vocês podem interromper, eu não sei como que o Rafael vai organizar isso. A qualquer momento a gente para e responde todas as perguntas. Ou então, se quiserem ir anotando, no final do nosso bate-papo a gente para e responde todas, tá bom? Mas, quando nós buscamos a casa espírita, qual é o nosso principal desejo? Principalmente no tocante ao nosso corpo físico, né? Qual é o principal desejo que toma posse da gente a partir do instante, principalmente agora, em que estamos vivendo esse momento difícil dessa pandemia? O que nós queremos de fato, né? Queremos saúde. Se nós não tivermos saúde, meus irmãozinhos, não adianta nós termos dinheiro. Tá? Você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ter a condição material que você tenha. Se você não tiver saúde, você não vai conseguir
usufruir de tudo que nós temos, materialmente falando. Né? Nós, invariavelmente, se perguntássemos aos médicos que assistem os pacientes em fase terminal, né? E eu via ontem uma entrevista de um diretor do Sírio-Libanês, um dos grandões lá de dentro, ele pegou o vírus, estava lá confinado, estava doente. E ele dizia assim, eu não sou nada sem a minha saúde. Um profissional gabaritado, capacitado, coordenando lá daquele quarto, daquele apartamento de hospital, aqueles que estavam lá fora, porque ele estava sem saúde. E ele dizia assim, eu não sei fazer outra coisa se eu não tiver saúde. Ele não se importava aí com o cargo dele, com o dinheiro dele. Então, o principal desejo daquelas pessoas, ou de todos nós, quando não estamos bem, é saúde. Se você não tiver saúde, se nós não tivermos saúde, esquece. Posso ter um sapato bonito, se eu não conseguir ficar em pé, não adianta o sapato. Eu posso ter uma roupa maravilhosa, se eu não conseguir me sustentar nas pernas, não adianta essa roupa. Então, nós buscamos sempre a saúde. Então, por que buscamos a casa espírita, né? Em busca de saúde? Será que é só sobre isso? Será que a gente só quer ficar bem? E Raul Teixeira nos fala, nos orienta em uma das suas falas, ele diz o seguinte, que nós queremos que as pessoas que buscam as casas espíritas e conseguem algum sucesso, que elas continuem, né, frequentando a casa ou coisa que o valha. Não. Essas pessoas que vão em busca somente da saúde na casa espírita, a hora que ela melhorar, ela vai embora. E a gente nem deve, de forma alguma, tentar segurá-la lá, segundo ele, né? Porque a partir do momento que nós admitirmos que nós estamos doentes, e aí não é só a doença física. Aí nós vamos entender durante esse processo de hoje que nem todas as pessoas admitem as suas doenças. Porque a doença, ela não é só doença física. Existem as doenças morais, existem as doenças psicológicas, em que, às vezes, a gente não admite que esteja ruim, não admite que esteja doente. Né? Nós já nos perguntamos, por quê? Por que o quê? Por que eu tenho problemas? Por que estou com problemas? Por que a minha saúde não decola? Por que eu não fico bem? É um questionamento. Né? E nós queremos a solução. Aí a pergunta é, nós estamos dispostos a atacar as causas que nos afligem, ou seja, que transformam o nosso corpo físico, ou seja, nos trazendo as doenças? Será que nós estamos dispostos a atacar essas causas? Ao buscarmos a casa espírita, será que nós estamos dispostos a mudar a nossa sintonia, a mudar a nossa forma de caminhar, adentrarmos pela porta estreita? Porque em doutrina espírita, meus irmãos, eu costumo dizer isso, ouvi essa frase uma vez, é uma das frases mais fantásticas, mais maravilhosas que eu ouvi até hoje. Em doutrina espírita, não se troca gentilezas por verdades. Nós temos que saber falar, mas temos que levar a informação correta, seja ela qual for. Tá? Chico dizia que nós temos que embalar a verdade para que ela não machuque, não seja tirada como uma pedra. E é exatamente isso que a doutrina espírita faz, é exatamente isso que os espíritos fazem conosco. Agora, quando nós queremos a solução dos nossos problemas, será que nós estamos dispostos a atacar as causas ao buscarmos as casas espíritas? Será que a saúde física perfeita é sempre desejável? E aqui vem uma colocação fantástica. Se a saúde física perfeita é sempre desejável, e aí nós ficamos muitas vezes nos perguntando a respeito desses nossos irmãos que ao retornarem, ao reencarnarem, vêm em corpos limitados, né? Deficientes, faltando membros, faltando sentidos, faltando a visão, faltando a audição, faltando a fala. Será que é sempre desejável
ao progresso do espírito, ao desenvolvimento do espírito, a resposta em suas responsabilidades, o espírito tenha uma saúde perfeita, né? Uma saúde física perfeita, é para pensar. Ou seja, para entendermos isso, o que é realmente a saúde, né? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Isso Emmanuel nos traz lá no livro Consolador. Para nós aqui, tá? O que nos importa é um corpo perfeito, um corpo saudável. Mas será que existe um corpo perfeito e saudável se a alma não estiver em perfeita harmonia? Invariavelmente, se nós observarmos, há pessoas amargas, há pessoas que, sabe, têm dificuldades de perdoar. Essas pessoas, invariavelmente, têm sempre problemas de saúde. É só a gente observar. A partir do momento em que você começa a aliviar o seu coração, você começa a aliviar a sua alma, você começa a se harmonizar com a criação, tudo começa a andar bem, né? Então, começa a haver um equilíbrio de energias, essas energias começam a se transformar, e nós vamos verificar na forma como isso repercute, tá? Então, essa harmonia, ela tem que estar perfeita. Se não houver harmonia, dificilmente nós teremos um equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, isso é saúde. Para que o corpo esteja bem, mente sana in corpore sano, né? Ou seja, mente sã, corpo são. Mente sã, alma em harmonia. Consequentemente, o corpo vai andar nesse sentido. Então, isso realmente é saúde, para Emmanuel, né? E a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir-se da arte de curar. André Luiz nos fala isso lá no Céu e a Terra, que a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir-se da arte de cura. Ou seja, de um todo. Quando ele fala de um todo, ele está falando do quê? De alma, ou seja, de espírito, perispírito e corpo físico. Então, o conjunto desta obra, caminhando em harmonia, vai trazer o quê? Vai trazer a saúde. Ou seja, quando adoece, não adoece só o corpo, é sinal de que o espírito, o perispírito, por último, é o corpo físico que vai sentir. Antes do corpo físico adoecer, lá atrás, o espírito já teve os seus sintomas. O perispírito já fez a assimilação e transferiu para o corpo físico as dificuldades, as doenças, né? Então, André Luiz fala que é como um todo psicossomático. Ou seja, temos que olhar o ser como espírito, perispírito, corpo físico. Então, nessa tríade é que se fala de saúde, né? Ainda, precisamos ver o seguinte: para analisarmos a saúde e a pluralidade da vida, os processos reencarnatórios. Falávamos agora há pouco com a nossa irmã Sueli, ela nos falava a respeito da paga. Na pluralidade da vida, nos processos reencarnatórios, o que é que nós fizemos lá atrás? Né? Quais foram as nossas ações? De que forma nós vivemos em outras encarnações? Para jogarmos para frente, porque aquilo que nós estamos vivendo hoje, seja de positivo ou negativo, nós estamos prospectando o futuro. E quando falamos numa prospecção de futuro, nós falamos numa prospecção, numa expectativa de que estejamos bem lá na frente. Estejamos bem como? Mental e espiritualmente. Mental e fisicamente, né? Então, na pluralidade da vida, nos processos reencarnatórios, nós vamos entendendo e vamos descobrindo o resultado da nossa saúde. E nos princípios do karma, ou seja, da lei de causa e efeito, será que não tem a saúde, né, nenhum peso?
ou a causa e efeito não tem nenhum peso sobre a nossa saúde, aquilo que estamos passando agora, por exemplo, tá? O que estamos vivendo agora, vivenciando agora, será que não tem nenhum peso? Ainda, espírito, alma, ou seja, o perispírito, o espírito, alma, trazendo as energias, passando pelo perispírito, explodindo no corpo físico. Então, há que se analisar todo esse contexto. Né? Nós não podemos, pura e simplesmente, achar que isso aconteceu ontem, e começou anteontem. Existe um histórico para o processo. E nesse histórico de processo, a medicina hoje, eu já disse aqui, eu disse lá no Magdala em nossas aulas, que antigamente os médicos, eles chegavam, faziam o exame, colocavam o estetoscópio, mandavam fazer os exames, davam o diagnóstico, davam o remédio, ponto final. Não. Eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a investigar uma outra situação. Como é que você tem estado? Emocionalmente. Como é que você tem se comportado? Quando ele fala de estado de emocional, ele está falando de energias. Né? E quando ele fala de energias, são as energias que nós sabemos que elas existem. E que vão, através do espírito ou alma, né? Ou seja, do perispírito, jogar no corpo físico. Então, é necessário que a gente interprete e analise desta forma. E aí, vamos olhar para a reencarnação. Não tem como nós não olharmos para a reencarnação para entendermos a nossa real situação. Ou seja, nas causas anteriores, o que aconteceu lá atrás? Estas causas anteriores que nos trazem agora dificuldades, e não é só aqui, meus irmãozinhos, eu não estou falando somente de saúde, eu estou falando do contexto, estou falando de um todo, tá certo? Então, nos processos reencarnatórios, nós precisamos procurar as causas anteriores, ou seja, as origens verdadeiras dos desequilíbrios físicos, emocionais e psicológicos. Por isso que, muitas vezes, né, há alguns médicos que, para entender determinadas patologias, fazem a chamada TVP, que é a terapia de vidas passadas. Dependendo da patologia deste paciente, tá, ele vai investigar as causas anteriores. Vai pegar esse indivíduo, levar para trás, em terapia de vidas passadas, para entender o que aconteceu. Hermínio Miranda, no livro História que os Espíritos nos contaram, As Mãos de Minha Irmã, traz alguns exemplos a respeito. E estes exemplos, tá, o que ele faz? Isso a gente também desenvolve lá no nosso grupo mediúnico. O que nós fazemos? Em determinadas patologias, seja de processos obsessivos, ou para que o espírito entenda, ou consiga entender e rever as suas falhas, nós pegamos esses espíritos e levamos para trás, algumas reencarnações para trás, para que nós possamos localizar em algum ponto deste processo a origem daquilo que agora, né, o assola, daquilo que agora o mortifica, ou seja, daquilo que o machuca. Então, essas origens, né, verdadeiras dos desequilíbrios, elas estão nas causas anteriores. Mas também não é somente nas causas anteriores, né? Até porque na lei de causa e efeito, isso precisa ficar muito claro. Nós não podemos transferir a responsabilidade de todas as nossas desventuras, de todas as nossas dores ao passado. Há muitas coisas que nós estamos fazendo agora. Há muitas coisas que nós estamos pegando sofrendo os resultados das coisas que estamos fazendo agora. Lamentavelmente. Né? Mas na lei de causa e efeito, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Tá?
nós sabemos que, de alguma forma, isso Jesus falou para a gente, né? Que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Agora, o que nós queremos? Se nós não nos lembramos do que nós fizemos lá atrás, nós queremos somente o benefício agora, e aí nós não aceitamos a colheita. Ou seja, a gente se esquece de que, em algum momento, nós vamos ter que responder por essa lei. E a lei de causa e efeito, meus irmãos, ninguém foge dela. Tá? Ninguém foge dela. De um lado, nós temos o livre-arbítrio do homem em evolução. Tá? Então, nós, através desse livre-arbítrio, nós somos os responsáveis por aquilo que nós vamos ser amanhã. Nós somos os responsáveis por isso que estamos passando hoje. E seremos os responsáveis por aquilo que nós vamos vivenciar amanhã. Tá? Então, é no livre-arbítrio, tá, que é o ponto de equilíbrio daquilo que nós vamos resolver para nós, daquilo que nós queremos para nós. E, do outro lado, a justiça infalível da lei universal. E pode ser que nós não tenhamos agora uma resposta daquilo que nós estamos fazendo agora em nossa vida, mas que nós vamos ter lá na frente. E isso não precisa ser necessariamente na próxima reencarnação. Nós podemos ter estas situações daqui a 2, 3 encarnações. No momento certo, né? No momento certo, em que a misericórdia divina, tá, se organiza para colocar à nossa frente esta paga, entre aspas, ou seja, a resposta daquilo que nós fizemos, ela vai colocar. Então, de repente pode ser uma coisa extremamente simples agora, ou extremamente desagradável daqui a 2, 3 reencarnações. O fato é que geramos através do livre-arbítrio e através da colheita lá atrás, da semeadura lá atrás, aquilo que a justiça divina vai nos cobrar lá para frente. Né? Então, não adianta querermos passar o rodo. Tá? Somos responsáveis, sim. Através do nosso livre-arbítrio, geramos as nossas situações, quaisquer que sejam elas, durante o processo evolutivo. Ok? Até aqui, pessoal? Rafa? Rafa? Rafael? Oi, Vicente. Tudo Okay, bem, estamos aqui. Beleza? Sim. Eu até pensei que houvesse caído aqui. Tá? Não, estamos aqui. Então tá bom. Ainda na lei de causa e efeito, e é extremamente interessante observarmos isso, o que nós sofremos de dor ou de carência hoje é feito de causas anteriores. Será que é só de causas anteriores? De dor ou carência? As causas recentes ou muito antigas, ou atuais. Tá? E, lamentavelmente, meus irmãos, às vezes encontramos irmãos, encontramos pessoas em dificuldades doloridas, passando por provações doloridas, seja de saúde, seja de cunho psicossomático, psicológico, e que não aprendem. Né? Nesta lei de causa e efeito, respondendo aquilo que nós vimos na tela passada, e que infelizmente não aprende. Ou seja, trazendo no bojo de todas as dores um aprendizado, muitos de nós passamos desapercebidos, seja por falta de percepção, claro, ou seja, até por maledicência mesmo, né? Transferindo, muitas vezes, para Deus o resultado da nossa negligência. A pessoa boa que sofre sem causas aparentes parece não merecer. Quantas vezes a gente se depara com situações de uma pessoa extremamente caridosa, boa, tolerante, afável, amável, em que desenvolve uma patologia que a gente não consegue entender e de uma hora para outra desencarna. Ou de uma hora para outra desenvolve uma doença
que a gente não aceita? Nós não sabemos. Na lei de causa e efeito, nós não sabemos o que esse espírito fez lá atrás. Qual é o histórico desse espírito? O que ele fez? Quais foram as suas atitudes? Né? Qual foi o resultado, o que gerou as suas ações? Então, hoje é uma pessoa boa, é uma pessoa doce, é uma pessoa meiga, mas o que ela foi lá no passado? É aquilo que eu disse agora há pouco. Está se manifestando agora, talvez 2, 3 reencarnações, ou até da reencarnação passada, uma patologia, resultado do seu livre-arbítrio em suas ações, e que agora eclode. Não tem como. E aí é que estas pessoas boas, aparentemente inocentes, caridosas, desenvolvem esse tipo de situação, e aí nós fazemos o quê? Transferimos para Deus, transferimos aos espíritos, muitas vezes, a falta de amparo, a falta de apoio. E muitas vezes essa pessoa boa, também, dita boa, também está desenvolvendo algo que ela mesma pediu, para saber como funciona. Né? Para saber como funciona. E aqui nós temos que observar o conceito trinário. Tá? E o que é o conceito trinário? Espírito, perispírito e corpo físico. Extremamente importante no nosso estudo de hoje. Tá? E temos que ter em perfeita harmonia, em perfeita sintonia, os três. Tanto o espírito, quanto o perispírito, quanto o corpo físico. O que nós vamos ver no efeito trinário, lá no efeito trinário, não no conceito trinário, como isso se desenvolve, como isto é extremamente importante. E aí, meus irmãos, é que o Espiritismo não visa a cura física do ser humano. E tampouco os espíritos intentam competir com a medicina terrena, mas o nosso campo de trabalho é o espírito imortal. E aí vem uma colocação que eu ouvi certa vez, de um palestrante, eu não me recordo agora, se foi o Dr. Alberto Almeida, que disse que não existem doenças incuráveis, existem pacientes incuráveis. Tá? Quando ele fala que não existe doença incurável, ele está falando de corpo físico. Quando ele fala que não existe, o que existe são pacientes incuráveis, ele está falando do espírito. E aí, né, não é a visão da cura física. A casa espírita não tem nenhum interesse em somente curar os corpos. Né? A casa espírita tem a função e objetivo de transformar o espírito, de educar o ser. Se fosse só para curar os corpos, vá para o hospital. Né? Se fosse só para curar corpos, o médico faz isso, a medicina faz isso, a medicina terrena. Por isso que está aqui, nós dizemos, que nós não temos a intenção de competir com a medicina terrena. Tá? Então, é extremamente interessante nós observarmos isso. Ou seja, lá na Medicina da Alma, o Joseph Kleber que nos fala a respeito disso. Tá? Só um instante, por favor. Vandi. Então, nesse conceito trinário, tá, ainda, a patogenia, na essência, deve envolver estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todos irreais. André Luiz nos fala isso lá em Evolução em Dois Mundos. Ou seja, na essência, ela deve envolver estudos que remontam ao corpo espiritual. Ou seja, ele está dizendo, olha, nós não vamos estudar somente o corpo físico. Nós precisamos estudar o perispírito. Tá? Para que a gente não falhe nessa conclusão. Tá certo? Então, a medicina, queira sim, queira não, e as casas espíritas deveriam fazer essa observação. Se nós tratarmos o espírito, se nós tratarmos as energias, tratarmos as sintonias, consequentemente nós estamos trabalhando o perispírito e estamos trabalhando o corpo físico. Porque nós temos que trabalhar o quê? O espírito imortal. Tá? Se não trabalharmos as energias melhores, não trabalharmos a cabeça, vamos assim dizer, a melhorarmos a cabeça das pessoas,
nós não vamos conseguir desenvolver melhora no resto. E é isso que deve ser o objetivo das casas espíritas. Tá? E aí nós vamos ver, diante desse conceito trinário, as doenças. No primeiro nível, que é um nível mais profundo, depois nós vamos ver que a cura ela vem no sentido inverso. O nível mais profundo das doenças, ela está no espírito. Espíritos adoentados, espíritos doentes, tá? Espíritos que, precisamos tratar, né? Perdão. Precisamos tratar, muitas vezes, e esse tratamento, ele vem de outras encarnações, ele traz consigo dificuldades, ele traz consigo situações que ele não consegue vencer-se. Falávamos agora há pouco, uma situação de suicídio. Há uma história de Chico, em que uma senhora aproxima-se dele com uma criança, e em desespero, eu já contei essa história aqui, em desespero, ela diz ao Chico que, aquele bebê que estava em seus braços, os médicos iriam cortar-lhe as pernas, né? E aí ele fica abalado, porque era uma criança que não tinha visão, não tinha audição, era mudo, e iam cortar-lhe as pernas. E ele diz qualquer palavra àquela senhora, né? Ele diz qualquer palavra àquela senhora, e aí, quando ela se retira, ele questiona Emmanuel a respeito daquela situação, né? E aí, Emmanuel diz a ele: Chico, esse nível, né? Esse nível a gente chama como nível do espírito. É o espírito, né? É o espírito que tem a doença. E que é muito mais difícil de se cuidar, né? Então, de se tratar. Então, é uma coisa que vem desde lá de trás, né? No segundo nível, que é o perispiritual, ele recebe e assimila os reflexos dos equilíbrios do espírito, atraindo fluidos mórbidos, gerando vibrações destrutivas e abrindo brechas para ataques espirituais. Então, no nível perispiritual, veja, se o espírito já traz consigo dificuldades, energias já em baixa vibração, ele vai transmitir ao perispírito e recebe e assimila os reflexos desse desequilíbrio. Ou seja, desequilíbrios do espírito, atraindo os fluidos. Gera essas vibrações, e essas vibrações destrutivas abrem as brechas para os ataques espirituais. E esses ataques, quando a gente fala de ataques espirituais, abrindo inclusive para os processos obsessivos, né? Para os processos obsessivos. Num terceiro nível, que é o físico-material, é a materialização da desarmonia através do descenso. Ou seja, do descenso das vibrações. Tá? Do descenso das vibrações. Consequentemente, este nível, né, já passado, vindo do espírito, passado pelo espírito, ele vai explodir na materialização do corpo físico. Ou seja, matando as células, fazendo com que estas células adoeçam, né? Ainda, nesse conceito doutrinário das doenças, no nível mais profundo que é o perispírito, né? Origem de tudo, mal pensar, sentir, falar e agir. Desarmonia com as leis divinas. Essa desarmonia com as leis divinas está intimamente ligada, vamos dizer assim, naqueles espíritos ainda encarnados, que a gente vê hoje, né? Extremamente ruins, extremamente maus, profundamente angustiados, tristes. Tá? Então, de alguma forma,
Ele traz isso consigo, e muitas vezes nós encontramos certo dia, um irmão fechado em sua angústia, fechado em sua tristeza, o espírito está tão doente, se eventualmente ele fosse reencarnar, possivelmente reencarnaria já num corpo enfermo, em função de toda a sua carga emocional negativa, de toda a sua carga emocional que está acabando com ele. Então, por quê? Na revolta com as leis divinas. Ele está tão revoltado com Deus que ele está doente, em espírito. Veja vocês, em espírito. Então, se em espírito está dessa forma, imagina se estivesse encarnado, porque essas energias iriam para o perispírito e do perispírito iria para o corpo físico. Né? Ou seja, a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. André Luiz nos fala isso lá em Evolução em Dois Mundos. Ou seja, trazemos lá de trás. Trazemos lá de trás. Se nós trazemos lá de trás, precisamos tratar isso. De que forma nós vamos tratar? Vamos ver mais adiante. No segundo nível, ainda no conceito veterinário das doenças, que é o nível perispiritual. E aqui no nível perispiritual é quando nós vamos para a medicina, é quando nós vamos para a ciência, é quando nós vamos para as máquinas, vamos para os exames e não se encontram, né, a origem. São os comportamentos de pensar, sentir, falar e agir desarmônicos, gerando as vibrações dissociativas ou destrutivas, sejam vibrações baixas nos órgãos perispirituais correspondentes. Ou seja, nos centros de força, ele vai começar a trabalhar os centros de força, principalmente. Ou seja, são estas as brechas que o espírito, jogando ao perispírito, ele vai começar a abrir brechas para jogar no corpo físico. E aí, então, vem a patologia. Ou seja, o padrão vibratório mais baixo atrai ou permite a instalação de fluidos mórbidos, doentes, e a atuação de obsessores. Eu acho que vocês se lembram, quando nós falamos numa determinada aula, da sintonia. Alguém que está sempre para baixo, alguém que está sempre triste, alguém que está em depressão, ele está vibrando em uma determinada faixa. A partir do instante em que ele consegue, ou que um desencarnado, seja ele em estado de desespero ou vingança, se ele conseguir sintonizar essa mesma faixa, eles vão se atrair. Se estiverem vibrando nesta mesma faixa, tá? O que vai acontecer? Vão se consorciar, encarnado com desencarnado. Vai se instalar um processo obsessivo, tá? Em que este indivíduo, encontrando eco nas suas necessidades, ou encontrando eco nos seus pensamentos e sentimentos, tá? Ele vai acabar se associando. E aí instala-se o processo. Tá? Aí vem a atuação desses obsessores. Olha só como funciona a coisa. No terceiro nível, que é o físico ou material, nós temos, de acordo com o planejamento kármico, as vibrações dissociativas e os fluidos mórbidos acumulados, né, ao redor de determinados órgãos, de determinado órgão, penetram pouco a pouco no corpo físico, comprometendo o bom funcionamento, materializando-se a doença. Ou seja, é o descenso. Percebemos que começou lá no espírito, veio para o corpo perispiritual, abriu a brecha, e ele, então, ele vai fazer o quê? Ele vai penetrando pouco a pouco no corpo físico. E aí é que não vai se descobrir as origens. Da onde veio? Né? Da onde veio? Por que veio? Vibrações. Tá? Então ele vem desde lá de cima e é uma cadeia. Então, quando nós falamos que a casa espírita não vai concorrer com a medicina terrena, porque ela não vai tratar o corpo. Ela precisa tratar o espírito lá em cima, tá? Na primeira escala, para que o espírito não transfira para o perispírito essas energias, para que o perispírito não jogue no corpo físico. Então, se nós estivermos bem psicologicamente, todo o resto, né, a mente sana, se a mente estiver sã,
corpo vai estar são. Então, a nível físico ou material, vai se desenrolar exatamente desta forma. Tá? E aí, é necessário, para que nós compreendamos melhor a dor, e a gente, às vezes, não aceita determinadas situações, mas a gente não observa. Por exemplo, todo esse processo que nós vimos agora. A dor é a característica evolutiva, por enquanto indispensável ao progresso das criaturas. Lá na Medicina da Alma, o Joseph Kleber nos fala que a dor é característica evolutiva. Às vezes nós precisamos da dor para evoluir. Né? Quanto ao progresso indispensável das criaturas. Né? Então, em 3 aspectos. E esses 3 aspectos, tá? Eles são, olha só, dor evolução, dor expiação ou resgate e dor auxílio. André Luiz nos fala isso lá no livro Ação e Reação. E nós necessitamos dessas dores, tá? Se ela é indispensável ao progresso do espírito, tá? Das criaturas, nós temos a dor evolução, a dor expiação ou resgate e a dor auxílio. Que dores são essas? Primeiro, a dor evolução. O que é a dor evolução? Metamorfose da lagarta para a borboleta, né? Todos nós conhecemos a transformação da lagarta para a borboleta. Ou seja, ela no casulo, ela faz um esforço sobrenatural para sair daquele casulo e se transformar na borboleta. O esforço que ela faz nessa transição do casulo para fora, todo este processo serve para que esta força que ela faz fortaleçam as suas asas. Se você, ao perceber uma lagarta saindo do casulo, você vai lá e puxar ela, ela não vai voar. Ela vai morrer. Porque ela não vai ter condições. As asas dela não terão forças. Porque você interrompeu o processo, tá, natural de que aquele esforço servia para fortalecer-lhe as asas. Percebemos? Então, esta dor evolução que muitas vezes nós passamos, a necessidade de passarmos por isso é para que lá na frente nós tenhamos um entendimento melhor, para que ela nos fortaleça, para que ela nos dê um suporte para enfrentarmos coisas piores. Ou seja, ela vem para nos auxiliar no nosso nascimento, no nosso crescimento, para crescermos de alguma forma, para nos despertarmos de alguma forma. Então, esta dor vem para que a gente abra muitas vezes os olhos. E nós estamos vendo isso, por exemplo, agora nessa pandemia. Que não deixa de ser uma dor evolução. Nós estamos observando pessoas se transformando, renascendo, crescendo. Pessoas que antes não falavam com o vizinho, agora estão lá falando, se colocando à disposição. Né? Respeito ao corpo, alimentação, exercício. Ora, o corpo é uma ferramenta de evolução. Então, nós precisamos respeitar os limites do nosso corpo, seja na alimentação, seja no exercício. Quantas pessoas nós vemos, lamentavelmente, sucumbirem aos processos de ingestão de anabolizantes, aos processos doloridos da lipo, de uma série de situações. Ou seja, a pessoa ela quer estar sempre magrinha, mas não quer parar de comer. Quer estar sempre musculosa, mas não quer fazer o exercício. Ela vai tomar o anabolizante. Ou seja, e aí vai se transformar em dor, e esta é uma dor evolução, este processo seja de beleza, seja de desrespeito ao seu corpo, exagerando quando exagera na alimentação, quando exagera no exercício. Esta é uma dor evolução. Né? A dor expiação ou resgate. A dor expiação ou resgate é a colheita. É a colheita. Enfermidades kármicas
com caráter compulsório e muitas vezes irreversíveis do ponto de vista material. Há quem diga, por exemplo, que o câncer é uma doença kármica e a lepra é uma doença kármica. Tá? Certa vez ouvi de alguém dizer que HIV era uma doença kármica. Não. HIV é uma doença de comportamento. É opção. Tá? É opção. Por mais que se fala, não, mas foi uma transfusão de sangue, mas houve uma negligência lá atrás, né? E não vamos entrar no mérito agora. Mas o desregramento sexual em relações não adequadas, tá? Em que não houve uma prevenção, então você se sujeita. É diferente de um câncer, por exemplo, tá? Uma lepra, por exemplo. Então, essa dor, expiação ou resgate é a colheita de algo que nós fizemos lá atrás. E esse resgate, ele é extremamente compulsório. E muitas vezes é irreversível do ponto de vista material, ou seja, fisicamente não vai reverter. Ele pode até amenizar esta dor. Você vai à casa espírita, você vai ao médico, ele vai amenizar, mas não vai curar. Da mesma forma como Jesus, na questão da mulher hemorraíça ou hemorrágica, do cego, Bartimeu, por exemplo, eles haviam passado todo o período já do seu caráter compulsório e que já era chegado o momento, né, de viver melhor. É quando Jesus, então, os cura, entre aspas. Ou seja, quando Jesus fala, os teus pecados estão perdoados, quando ele falava, Jesus, os teus pecados estão perdoados, falava a essas pessoas que aquilo que eles fizeram no passado já havia sido cumprido. Tá? Então, já não seria mais irreversível aquela situação. Esta é a dor expiação, o resgate. Ou seja, a colheita daquilo que nós plantamos. E aí, meus irmãos, isto vem muito, tá? Há, inclusive, pessoas que se curam do câncer porque mudam a sua forma de vida. Esse mudar a forma de vida é mudar as energias, a forma de pensar, a forma de viver, a forma de tratar os outros, a forma de tratar a si mesmo, a forma de tratar o seu corpo. Ele pode mudar isso? Pode. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Como a história da enfermeira. É o livre-arbítrio. Então, essa é a dor, expiação ou resgate. Ok até aqui? Ok, Vicente. Beleza, né? Alguma pergunta ou não? Não? Ok. Aí nós temos a dor auxílio, ou seja, proteção e educação. Pela devoção de amigos devotados, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no corpo físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte, o infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido no corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. André Luiz, Entre o Céu e a Terra. Olha só quem nos traz a informação, né? André Luiz. Dor, auxílio, proteção e educação. E aqui há um particular muito especial em que a gente observa que pessoas, né, ao se descobrir com a patologia, por exemplo, da trombose ou do câncer, aqui penosamente suportado, aquilo que eu falei agora há pouco, elas transformam a sua vida. Transformam a sua vida. Se nós tivemos lá atrás
a dor expiação, o resgate, que era a colheita, né? Nós temos aqui a dor proteção e educação, e se nós fizermos uma reflexão daquilo que ouvimos lá, se você suporta, não blasfema, se você aceita, não reclama, porque é difícil agradecer a Deus por uma dor. Maria de Magdala, quando se descobriu leprosa na praia do lago de Genezaré, ela ajoelhou-se e agradeceu a Deus pela lepra. Mas ela ajoelhou-se e agradeceu a Deus pela lepra pelo amor que ela tinha aos leprosos. Porque se ela não fosse leprosa, ela não podia voltar para o Vale dos Leprosos. Ela não podia cuidar daqueles doentes. Ela não podia curar aquelas feridas. E a única forma dela fazer isso era ela estando doente. Ela estaria no meio deles. Há pessoas, por exemplo, nós temos a experiência de um jovem que passou pelo Magdala, inclusive nós o auxiliamos no grupo mediúnico, em que aos 20 anos desenvolveu um câncer. Um jovem, toda a vida pela frente, extremamente cordial, gentil, educado. E ali fizemos, então, por 2 ou 3 longos anos, mais que 3 anos, todo um processo de amparo, enfim, concomitante com a medicina terrena, ele fazendo lá e nós auxiliando aqui. Ele está curado. Curou-se. Tá? E o que ele faz? Hoje, ele faz a campanha do GRAAC, das crianças com câncer. Ele precisou despertar nesta dor auxílio, nesta proteção e educação, para fazer o que ele faz. Ele é um publicitário. Então, percebamos que a espiritualidade, trabalhando, e muitas vezes, quando ele fala assim da queda, para evitar a queda no abismo da criminalidade, é para trazer a reflexão. Toda e qualquer doença que se aproximar, se apoderar da gente, nós devemos indagar por que está acontecendo. Qual é o objetivo? O que quer me mostrar? O que é que está causando isso? Por que está acontecendo isso? E aí, meus irmãos, não é responsabilizar esse ou responsabilizar aquele. Nós temos que ver a nós. Tá? Eu, quando infarto, eu particularmente, eu infartei aos 34. Eu tive um infarto aos 34 anos, perdi 28% das paredes do coração, fui agraciado, já contei essa história lá no Magdala, tanto é que hoje, graças a Deus, estou aqui. Mas foi um despertamento. Foi uma forma de evitar que eu caísse no abismo das viciações, quem sabe. Graças a Deus que a gente entendeu. Né? Então, essa é a dor auxílio, a proteção e a educação. Qual é a função das doenças? Extremamente interessante também. Nada acontece por acaso. E aquilo que Emmanuel nos fala, que já disse hoje aqui, para alguém hoje, embora não nos pareça, o mal sempre trabalha a serviço do bem. As doenças têm a sua função também. Da mesma forma como o abutre tem o seu papel na natureza de limpar o ambiente, ingerindo as carnes putrefatas, a doença também tem as suas funções. Né? Primeiro, a de provocar a reflexão, é o que eu disse agora. Por que estou adoecendo? O que está acontecendo? De que forma eu tenho agido? Tenho me alimentado bem? Tenho feito isso? Tenho feito aquilo? Eu tenho agido com tranquilidade, com o coração? Isso nós precisamos refletir. Então, ela provoca a reflexão. Ela nos leva à reeducação. Olha a reeducação. Mudarmos os nossos hábitos, nossa forma de trabalho. Quantos de nós não passamos por isso? Ter que se reeducar para encarar uma situação. Ter que se reeducar em função das nossas limitações que essa doença trouxe. Ou seja, se de repente a doença me traz a cegueira, eu vou me reeducar para aprender o braille. Né? Se de repente a doença me trouxe o mutismo, eu vou me readequar, vou me reeducar
para aprender os sinais. Então, cada um tem a mudança de atitude de acordo com a sua reflexão, com a sua reeducação. Esse mudar de atitude é extremamente interessante. De que forma você encara essa doença? De que forma você encara esse desafio? Tá? De que forma você reflete no bojo de toda a questão? Que não é só a parte material, existe a parte espiritual. Então, essa reflexão ela tem que ser muito mais profunda. E aí a mudança de atitude, a forma como você... Ou você briga com o problema, que vai ficar muito mais difícil, ou você diz, bom, você está aqui, vamos caminhar junto, vamos ver como é que a gente se acerta para eu seguir adiante até onde der. Isso é mudança de atitude. Né? E aí vem a reforma íntima. Através da doença, se nós refletirmos, nos reeducarmos, mudarmos as nossas atitudes, é o resultado para a reforma íntima. E essa reforma íntima, ela passa por todo um conjunto de coisas, de situações. Né? É refletir, reeducar, mudar atitude. Adianta você se revoltar com a doença e de repente se desenvolve em você ou no seu parente? Vai resolver alguma coisa se não agravar mais a situação? Se for em você esse problema, as suas energias vão cair lá embaixo. Consequentemente, energias ruins, células ruins, corpo ruim, doença. Quanto mais positivo, mais energias boas, mais elas vão trabalhar para recuperar as células doentes. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Então, essas são as funções da doença. Provocar a reflexão, a reeducação, a mudança de atitude e a reforma íntima. Se você não aprender na doença, se nós não aprendermos na doença, nós vamos aprender quando? Se nós não aprendermos nas dores, vamos aprender quando? É uma reflexão. Tá? Os resgates kármicos. Aquilo que nós fizemos aos outros. Aquela situação, viramos a face, evitamos enxergar e nos traz agora uma cegueira nessa encarnação. Aquela situação em que eu poderia ter colocado a minha voz em defesa dos injustiçados e me calei, o mutismo nessa encarnação. Né? O suicídio pelo veneno, me trazendo agora, quem sabe, um defeito terrível no processo estomacal, nos órgãos intestinais. São doenças, é função das doenças. Né? A intromissão desse ou daquele fator patogênico se destina a expungir da alma, em forma de sofrimentos, os resíduos do mal, correspondentes ao sofrimento por ele implantado na vida e no corpo do semelhante. Nós provocamos a nós ou provocamos a outrem? Lá em Missionários da Luz, André nos fala a respeito. Então, nada, meus irmãos, é por acaso. Nada. Deus não é injusto. Nós somos os protagonistas das nossas ações, das nossas atitudes. Nós somos responsáveis pelos nossos males. Tá? Somos responsáveis pelos nossos males. Essa drenagem ainda na função das doenças, né, a limpeza do perispírito, é necessário que isso aconteça. A carne é também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo os tóxicos e resíduos de sombras que trazemos no corpo substancial. Ou seja, muitas vezes, este corpo limitado, este corpo adoentado que trazemos agora, é que vem limpando toda a nossa carga energética de perispírito, vem drenando tudo aquilo que nós fizemos em outras encarnações. Ou ainda nesta encarnação. Então, ela vai refletindo, ela vai fazendo todo esse processo de filtragem. E é fantástico. Né? Senão, nós não teríamos espíritos puros. Por que que os espíritos saem da ignorância para chegar à angelitude, passando por todos os processos e todos os filtros? Passaram também pelas doenças. Não tenho dúvida disso. Senão, Deus não seria tão justo. Ou seja,
o mata-borrão da alma, que o André Luiz nos fala, né? O perispírito é o mata-borrão da alma. A alma trazendo, então, ao perispírito, e esse aqui filtrando, né? Transferindo ou não para o corpo físico o resultado do que o espírito fez. Olha que mecanismo justo. Né? Mecanismo justo. Não há injustiça nestes processos. Pensemos nisso, não há injustiça nestes processos, como às vezes nós queremos impingir. Até porque nas doenças da alma, e estas são terríveis, e nós temos dificuldade em nos livrarmos delas. Né? Ou seja, os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos extremamente importantes, né? Com relação à ira, cólera. São doenças da alma, orgulho, preguiça, avareza, egoísmo, maledicência. Qual de nós não tem maledicência? Se nós observarmos aqui, dentre estas que estão aqui, essa meia dúzia, se nós mudarmos o nosso comportamento, nós conseguiremos melhorar essas doenças. Até porque temos outras ainda. Tem mais 5, né? Cobiça, inveja, gula, falsidade, mentira, os desvarios do sexo, luxúria, as viciações de vários matizes. São doenças da alma. Se nós quisermos ter uma saúde melhor, mudemos o nosso comportamento. Senão, não adianta. Pode ir no centro espírita, tomar 552 passes, pode ir na igreja católica, na presbiteriana, lá no Dir Macedo. Se você não mudar o comportamento, esquece. O médico não vai achar a doença. Né? E a cura para isso tudo? E aí, eu disse aquela hora, que agora é invertido. Tá? Nós começamos do espírito para o corpo físico. Agora ela se inverte. Primeira coisa que nós precisamos buscar, além de buscarmos o auxílio espiritual, a casa espírita, é necessário nós buscarmos a medicina tradicional, a alopatia, né? Ou a homeopatia, se for o caso. Casas espíritas que prometem a cura sem qualquer intervenção da medicina terrena. Que espera? Não é só a medicina espiritual. Se houver a necessidade da medicina terrena, tradicional, alopática ou homeopática, deve ser buscada. Nenhuma casa espírita, exceto se tiver em seu corpo de tarefeiros um médico e que vá atuar como médico, pode receitar. Certamente que os espíritos, muitas vezes, nos sugerem determinadas receitas. Né? Mas não podemos transferir esta muleta como resolução de todos os problemas. É de acordo com o merecimento. Lembrem-se disso. Tá? Então, sempre medicina tradicional deve ser consultada, se necessário for. A nível perispiritual, ainda medicina alternativas, florais, homeopatia, acupuntura, fluidoterapias, passes e águas fluidificadas. Essa medicina alternativa, muitas, e aqui nós não devemos confundir homeopatia com espiritismo, florais com espiritismo, reiki com espiritismo. Não. São medicinas alternativas. Florais, homeopatia, acupuntura, fluidoterapia, os passes, tá? São alternativas. E, pessoal, que vai tratar o quê? Vai tratar as energias do nosso perispírito. Logicamente que o corpo físico precisa ter um acompanhamento dentro deste processo. E a nível mais profundo, o espírito. A reeducação comportamental, a reforma íntima, as leituras, o Evangelho no Lar. Se nós não tratarmos no primeiro nível,
dificilmente, ou quase impossível, nós termos sucesso no segundo e no terceiro nível. Dificilmente. Se essa reeducação comportamental, ou seja, a reforma íntima, não acontecer, e aqui é que vem a porta estreita. O que acontece, muitas vezes, quando as pessoas buscam as casas espíritas atrás de curas espirituais, principalmente, ou de cirurgias espirituais, né? Há nas redes sociais algumas páginas prometendo cirurgia bariátrica espiritual. Não adianta fazer cirurgia bariátrica espiritual se o indivíduo não tiver uma dieta no seu almoço, na sua janta, nas suas refeições. Não adianta. Vai adiantar? Não adianta. Ele pode fazer uma bariátrica hoje, fazer isso, aquilo amanhã, se ele não tiver educação, se ele não tiver o vai no PECs mais, não vai resolver. É isso que Jesus falava. Vai no PECs mais. É a reforma que precisa ser feita. Tá? Porque, de alguma forma, nós precisamos começar a mexer. Então, vir na ordem de cima para baixo. Tá? Mas a cura tem que ser de baixo para cima. Para a gente poder ir fazendo esse equilíbrio. Essa postura mental, que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar. Se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. E outras vezes, pede socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Emmanuel, lá no Consolador. Esta semana, eu tive uma experiência, né, observando a página de uma pessoa que me segue no Facebook, e ela colocou, no dia anterior, uma mensagem espírita, uma reflexão espírita muito bonita do Evangelho no Lar que ela fez. Mas no dia seguinte ela fez uma postagem denegrindo uma pessoa. Né? Denegrindo essa pessoa com palavras difíceis, terríveis. E aí, meus irmãos, será que valeu o Evangelho no Lar? Se não, ela não soube calar, né? Então, não adianta nós irmos lá na casa espírita, tomarmos os passes e não mudarmos os pensamentos. Não adianta você pedir aos espíritos o benefício se você não muda as suas atitudes. Tá? E quando a gente, em dores, buscamos o auxílio da espiritualidade e deles temos o amparo, a gente faz tanta promessa e quando a gente melhora, se esquece de todas elas, vira as costas. Abandonamos o remédio, como diz Emmanuel, né? E voltamos aos mesmos abusos que nos conduziram aqui. E daqui a pouco estaremos doentes novamente, porque nós não soubemos nos calar. Não somos indulgentes para com os outros. E é isso que nós temos que entender. Sabe? Essa postura mental extremamente interessante. E aí a gente adoece, não sabe por quê? O que é que você tem feito? Como você tem agido? Quais são as suas atitudes, os seus pensamentos diante, né, dos outros, diante dos nossos semelhantes? E aí não adianta, sabe, pedir auxílio à espiritualidade. Eles até tentam, mas a gente não ajuda. Né? Ainda, nossa, já fez isso. Vamos aqui. É que ninguém pergunta também, né? Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar, entender, auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Emmanuel nos fala isso lá no Consolador.
Quando nós buscamos as casas espíritas, e aí é que vem, né? Será que a casa espírita cura? Ora, a casa espírita, a igreja católica, a presbiteriana, a quadrangular, todas elas curam. Mas esta cura, ela parte de você. Porque se nós não tivermos essa mudança de energia, se nós não tivermos essa mudança de atitude, não é a religião que vai fazer sarar a nossa dor. Se você não fizer isso, é você. Jesus dizia que nós éramos deuses, éramos médicos, nós podíamos curar as doenças, nós podíamos expulsar os demônios e podíamos fazer muito mais. Mas, lamentavelmente, isso nós observamos com muita tristeza lá em nossa casa. Quando eu falo que observamos isso com muita tristeza em nossa casa, eu estou generalizando e me incluo dentro deste quadro. É a nossa falta de fé, né? Nossa falta de fé, nossa falta de esperança, nossa falta de compreensão da nossa tarefa lá dentro, do nosso compromisso lá dentro, da nossa representatividade lá dentro. Quando eu vou para uma Maria de Magdala, quando eu vou para a minha igreja, quando eu vou para a minha casa espírita, eu não tenho que ir para agradar João, Maria ou José. Eu tenho que ir porque eu estou com o meu coração em paz. Né? Eu tenho que ir porque eu sei que eu necessito de lá mais do que ninguém. Eu tenho que ir porque ainda dentro das minhas viciações, dentro dos meus defeitos, dentro das minhas energias negativas, eu preciso de auxílio, preciso de parâmetros e corretivos. A partir do momento em que eu me fizer ferramenta de auxílio, dificilmente eu vou ter tempo, né, como diz aquele ditado, quem enxuga lágrimas alheias não tem tempo de chorar. E é somente desta forma que nós vamos encontrar o refrigério, somente dessa forma, orando, entendendo, auxiliando e principalmente preparando o nosso coração para a grande mudança. Essa pandemia que nós estamos vivendo é só uma prévia. Ela veio para mexer, tá, com a nossa consciência. Tem pessoas, vi agora há pouco, hoje ao meio-dia estava vendo uma página, uma senhora de 102 anos que se curou. Em contrapartida, recebi a notícia de uma colega de infância lá da cidade do Mato Grosso do Sul, em que desencarnou pelo vírus, convivendo com as suas 3 filhas, seus 4 netos, 2 bisnetos, e nenhum deles está contaminado. Todos fizeram os testes, nenhum está contaminado. O que é, como é que se explica isso? Perceberam? Sabe? Então, meus irmãos, a visão da doutrina espírita com relação à cura, primeiro aspecto, a cura está dentro de nós. Está dentro dos nossos pensamentos, está dentro das nossas atitudes, das nossas energias. Está dentro da nossa postura diante da dor. Se já fizemos lá para trás, vamos tentar remediar agora, vamos tentar consertar agora. Adianta você ficar chorando agora, se lamentando, transferindo a Deus as suas dores, quando você não quer ajudar. Porque quando ela aperta, a gente corre lá e toma um remédio, toma um passe, o auxílio dos benfeitores espirituais. Aí Jesus disse para a gente assim, vai, não peques mais. E a gente vai lá, continua com os mesmos processos dentro disso que nós vimos aqui, da maledicência, das doenças da alma. Não vamos sarar. Esta grande mudança a qual Emmanuel nos diz, nos fala dessa mudança de consciência. É que somos pequenos diante de Deus. E vimos, lamentavelmente,
tantas pessoas doentes. E as piores doenças que virão no futuro, que já estão acontecendo, não são doenças físicas, são doenças morais, são doenças psíquicas, tá? Em que vai explodir no corpo físico mais adiante, porque as doenças, que quando eu digo doenças morais, são as doenças do egoísmo, né? As pessoas se fechando no seu mundo, as pessoas sem fé, as pessoas vivendo o materialismo. A grande mudança que se espera é que nós tenhamos atitude, tenhamos consciência. Não adianta irmos à igreja, não adianta pedirmos a Deus somente. Isso tem que ser uma consciência. Então, às vezes a gente é taxado dentro dessa pandemia, dentro dessas situações. Eu, particularmente, tive 2 parentes já desencarnados através do corona, um aqui em Santo André e outro em Mogi Guaçu. Tive 2 amigos, um aqui em Itapevi, o outro em São Paulo, e tive essa colega de infância no Mato Grosso do Sul. E eu fico imaginando todo o processo. E em contato com famílias, com familiares, com parentes, eu vejo o desespero das pessoas. Né? O desespero, o desequilíbrio, a falta de fé, a falta de entendimento. Claro, a dor, a perda da tangibilidade, nós estamos acostumados a tocar uma pessoa, aquela por perto de nós. E essas pessoas até não têm conhecimento espírita. E às vezes a gente, como espírita, pode até se tornar muito frio nesse sentido. E alguns me falam assim, puxa, Vicente, mas não é você que está passando por isso. Né? E eu digo, de fato, não sou eu que estou passando por isso. Até porque, quando passei pelo desencarne da minha mãe, eu também chorei, eu também senti. Mas foi um momento, isso é natural, isso vai acontecer com todos nós. O que não possa ficar lamentando em cima disso, transferindo para alguém essa responsabilidade. Então, essa grande mudança é a conscientização. Essa grande mudança é a fé. Essa grande mudança é a oração. Essa grande mudança é saber que é transitória a nossa estada aqui. E aí, meus irmãos, se não fizermos isso, dificilmente estaremos com o coração preparado para o desencarne. E todos nós vamos passar por isso. Seja através da doença, seja através do acidente, seja através do parto, quem sabe. Não devemos ter medo da morte, devemos nos preparar para ela. Sabemos que ela é certa, devemos nos preparar. Como nos preparar? Fazendo as coisas boas, sendo melhor, sendo mais caridoso, mais tolerante, perdoando mais. Né? Essa é a grande mudança que nós vamos buscar. Perfeito? A bibliografia disso, aqui está, que vai estar aí nesse trabalho que o Rafa vai postar para vocês. E a nossa próxima aula, dia 11/7, sábado que vem. O que podemos perguntar aos espíritos? Nós temos essa curiosidade. Se a gente pudesse ir numa reunião mediúnica, formule você a sua pergunta. O que você gostaria de perguntar aos espíritos? Ou o que você poderia perguntar aos espíritos? Essa é a nosso próximo bate-papo do sábado que vem.